Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Aleluia. Que Deus abençoe hoje a sua vida através dessa palavra. Você sabe que às vezes você joga fora a palavra, cuidado com isso. Toda palavra dita, guarda no teu coração. Um dia você vai precisar. É como a Bíblia diz que Davi, ele foi ao rio, né, com o seu alforge, né, sua bolsinha, e pegou daquele rio, acho que, se eu não me engano, 5 pedrinhas, colocou no seu alforje. Né? A gente não sabe, na totalidade, qual foi a pedra que Davi escolheu para atacar sobre a cabeça de Golias. Talvez ele pegou e jogou. Toda palavra tem que ser colocada no alforje, chamado coração. Porque uma hora, às vezes você está passando por uma luta, seja financeira, seja no teu casamento, seja com você espiritualmente, porque há tempos, irmão, que o diabo quer enfraquecer você, tirar, né, o crescimento espiritual que você estava tendo. Então, você tem que acordar nisso. E se você tem a palavra, toda a palavra tem que ser guardada. Deus vai te lembrar. Deus vai lembrar, lembra daquela palavra que um dia a pastora pregou, né? Hoje nós vamos estar falando, né? Sobre ouvir, Deus tem ouvido o seu clamor. Nós vamos falar sobre isso. Toda palavra dita, um dia você vai precisar. Quantas vezes na minha vida, antes de ser pastora, o Senhor me dava as palavras e eu guardava. E chegava a certas situações da minha vida que a palavra vinha, eu falava, sim, Senhor. Eu lembro dessa palavra. E eu pegava aquela palavra e orava sobre aquela palavra e o diabo caía por terra. Então aprenda a guardar a palavra. Não tem que ser mais um culto, tem que ser o culto guardado a palavra. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8, que nós vamos ler, tem como título, tenho ouvido o seu clamor. Deus falando, tenho ouvido o seu clamor. Amém? Diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, dos amorreu, dos perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Amém por essa palavra? Deus, ele vai estar tratando com Moisés algo muito sério aqui. E quando eu fui ver, desde o capítulo, né, porque a gente sempre lê, né, Êxodo é uma coisa muito em particular comigo, eu gosto muito do início de Êxodo, ele todo em si, né, mas a gente vai ver aqui o caminhar de Moisés, né, e o tamanho desse Deus Todo-Poderoso na história, né, você não vai ver algo tão grandioso que foi a abertura do Mar Vermelho. E você não vai ver um inimigo tão forte como o Faraó. E a representação disso, irmão, é a salvação. A gente vai ver Faraó como um inimigo das nossas almas, né? Se colocando contra o evangelho, que é representado aqui em Êxodo, Moisés e o povo de Israel. Faraó é aquele que se levantou, né, para segurar o povo do Senhor e não deixar eles seguirem para a terra de Canaã. É representação do reino de Deus, amém? A terra chamada Canaã. A salvação minha e tua.
A retirada da mão do inferno, de Satanás, do pecado, para a mão do Senhor Jesus, pela salvação na cruz do Calvário. Essa é a representação. A Bíblia vai dizer que o Senhor escolhera esse homem chamado Moisés, que estava dentro do Egito, cresceu lá dentro. E às vezes nós pensamos, mas como pode essa pessoa que estava no pecado, errante, todo torto, e o Senhor está usando, glória a Deus por isso. Moisés foi escolhido, preparado pelo Senhor. E aqui o Senhor está tendo uma conversa, porque vai determinar disso aqui. O ouvir do Senhor, já colocou na ponta, ele já veio com Moisés, já com tudo escrito, dizendo, vai lá, Moisés. Vai lá, faz desse jeito, coloca desse jeito, olha, vai acontecer dureza no coração, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas vai se levantar, toma a vara é o poder, eu vou mandar mais ajudadores, mandou Arão, vai, Moisés, já está tudo projetado, eu vou livrar o meu povo, e o meu povo me adorará no monte que eu escolhi, o Monte Horebe. O Senhor já tinha tudo planejado. Então, esse é o ouvido de Deus. Então, quando você ora, Deus já está ouvindo e Ele já está projetando, Ele já está inclinando, Ele já sabe aonde vai te abençoar, Ele já sabe aonde vai tirar o inimigo, Ele já sabe, irmão. Então, vale a pena orar, pastora? Vale. 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 Porque esse é o nosso Deus. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, por que você sente preguiça de orar? Porque se levanta uma chateação para orar. Porque você olha e pensa, ai, estou com tanta preguiça. Porque todas as vezes que você ora, o Senhor escuta com os ouvidos dele e faz muito além do que você imagina. Então, vale a pena, irmão. Vale a pena. A Bíblia vai dizer que, portanto, desci para livrar. Olha só. Enquanto ele está falando com Moisés, os ouvidos foram atentos às orações e às aflições, a Bíblia diz que, portanto, desci para livrar. Deus desceu através do poder dele para livrá-lo. E um homem representava Deus naqueles dias. Não tinha conhecimento de Deus. Tem muita gente aqui que tem tanto conhecimento de Deus. Deus quer usar. Deus quer usar. E às vezes se esconde do Senhor. A Bíblia diz que Moisés não tinha conhecimento. Ele viu uma sarça ardente e ele teve curiosidade, subiu ao Monte Horebe. E Deus começou ali o propósito de salvação do povo dele. Pastora, mas eu estou começando a igreja agora. Deus pode te fazer grande. E você que já tem anos na igreja, se torne grande. Deixa Deus te usar. Seja na tua vizinhança, seja no teu trabalho, seja na tua casa. Deixa Deus te usar. Através das tuas orações. Nós que somos intercessores, a gente tem uma chamada tão bonita, sabe por quê? É tão bonita porque a gente se sente assim, quando tem alguém padecendo, alguém nas mãos de Satanás, a gente vai lá, a gente ora, a gente diz com toda a autoridade, porque Deus nos dá autoridade, vai sair em nome de Jesus, vai ser quebrado o poder de Satanás em nome de Jesus. A gente tem uma garra que não vem da gente. A intercessão é dessa forma. Seja do Senhor, como Ele é contigo, Ele te amou. Os ouvidos dele não estão fechados para não te ouvir. E quando Ele ouve, vai muito além do que você imagina. Ele diz, desci para livrar das mãos dos egípcios. E para fazer subir daquela terra a uma terra. Ele está trocando sentença. Quase não sai aqui. Ele está trocando.
O que o diabo te amaldiçoou? Qual foi a área que mais te dói? Aonde você se aflige e sofre mais? O Senhor quer trocar sentença. O Senhor quer mudar. A Bíblia vai dizer aqui que o Senhor vai tirar eles de uma terra de sofrimento, de dor, de aflição, para uma terra que mana leite e mel. Então, creia nessa palavra e comece a falar dela. O Senhor já trocou a minha sentença. O Senhor já tirou a minha terra de aflição para uma terra que mana leite e mel. Os ouvidos dele já me ouviu. E ele já desceu com poder e graça para me ajudar. Comece a falar desse Deus. Comece a falar. Comece a declarar isso através da palavra. Isso é fé. Isso é fé. Amém? O clamor de Deus. Aleluia. Eu vou parando aqui com a palavra e eu creio que você entendeu um pouquinho desses 2 versículos. O Deus que chamou Moisés, que disse a Moisés, tem ouvido o seu clamor e quer livrar você hoje da mão, da aflição, da angústia, do desespero, da depressão. Rejeita isso hoje. O Deus que diz, desci para livrar, para tirar eles dessa terra e levar eles a uma terra que mana leite e mel. Amém.